O que é a dogmática jurídica? Para que ela serve? Nosso atual sistema judicial é dogmático? Antes de Rudolf von Hering, o que existiam eram historiadores do direito. E Hering funda então a dogmática jurídica. E qual seria a diferença entre a história e a dogmática? Nós podemos dizer que tanto a história quanto a dogmática fazem parte da jurisprudência. E Hering então divide a jurisprudência em duas. A jurisprudência inferior, que é constituída pela história e pela interpretação, e uma jurisprudência superior, que seria, de certa forma, a sistematização do direito. Então nós podemos concluir que a dogmática é a sistematização do direito, ou seja, a dogmática é uma ordenação, uma classificação de diferentes conhecimentos jurídicos. E para que ocorre a sistematização? Qual que é o telos dessa sistematização? Ela produz um arcabouço de conhecimento que é capaz de proporcionar segurança jurídica ao sistema. Afinal, se todos os operadores do direito seguissem a dogmática, nós saberíamos, ao menos de modo perfunctório, o caminho interno que o julgador ou que os julgadores fariam para proferir as suas decisões. Não é à toa que o ilustre professor Nelson Hungria disse que o sistema é a mais perfeita forma do conhecimento científico. E como é que se dá essa ordenação? Essa ordenação se dá a partir de uma regra fundamental, uma pedra de toque, que funciona como parâmetro para sistematizar o conhecimento. E qual que é essa pedra de toque, esse ponto de partida da dogmática jurídica? Bem, nas minhas obras eu adoto como ponto de partida o conceito de justiça. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu sou o jusnaturalista assumido. Mas quem é juspositivista tem como ponto dogmático de partida a lei. E mesmo para o jurista que, como eu, é um juspositivista, é certo que pelo princípio da legalidade, que é fundamental ao direito penal, indispensável, não é dada a possibilidade de negar a lei. Seja como ponto de partida, no caso dos juspositivistas, seja como o segundo necessário e obrigatório passo dogmático para os jusnaturalistas. Então, o juspositivista parte da lei para sistematizar todo o seu conhecimento. A chave hermenêutica que o juspositivista se utiliza para olhar para o caso concreto é a lei, da lei para o caso concreto. E o jusnaturalista, por sua vez, realiza um trabalho filosófico inicial. Ele parte da ideia de que justiça é o sum quic tribuere, ou o atribuir a cada um o que é seu, e a partir disso ele olha para o caso concreto. Se ele verifica que houve um injusto a partir dessa ideia preconcebida de justiça, ele então procura um dispositivo legal que se amolde a esse caso concreto. A diferença então é que o juspositivista parte da lei para o caso concreto, numa dedução, e o jusnaturalista clássico, que é diferente do moderno, mas isso é tema para outro vídeo, o jusnaturalista clássico ele parte do caso concreto para chegar até a lei, numa indução. Bem, determinado o marco inicial da dogmática, ou seja, da sistematização do direito, o passo seguinte da dogmática é a demarcação do universo jurídico. Em outras palavras, é a catalogação completa dos textos legais que são vigentes na área que está sendo sistematizada. Depois disso, a análise de cada um dos dispositivos isoladamente e logo em seguida eles são comparados uns com os outros. Desse modo acontece uma ordenação dos dispositivos. E o passo seguinte é uma redução, é uma simplificação de toda essa categorização. E o resultado dessa simplificação é o nascimento dos princípios desse novo sistema. Então, a partir desses princípios, obedecidos os princípios da lógica formal, ou seja,
Não pode existir contradição, não pode existir negação lógica durante esse processo. A partir desses princípios ocorre uma reconstrução dogmática, ou seja, a construção de um sistema jurídico coerente e, portanto, válido. Mas vamos pensar um pouco. Seria possível construir um sistema desconexo da realidade? Sim, seria possível. Principalmente quando a pedra de toque, ou seja, quando o ponto de partida é a lei. É o mundo do dever ser. Um mundo que raramente é congruente com o mundo do ser, com o mundo real. Então, quando um sistema é construído sem considerar a vida real, nós estamos falando de uma espécie de dogmática fechada, uma dogmática ensimesmada, fechada em si mesma, baseada em princípios meramente ideais. A dogmática fechada se encarrega de manter a realidade fora do sistema. Quem disse isso foi o nosso querido professor Raul Zaffaroni. Viva la UBA! E aí está o grande problema da dogmática juspositivista na minha concepção. Parte-se do pressuposto mítico de que existe uma sabedoria na lei, ou seja, do mito de que o legislador é sempre racional e preciso, e o que deriva daí é uma filosofia da dominação. Afinal de contas, quem faz as leis? Nós não precisamos ser gênios para percebermos que o direito penal é uma criação burguesa que tem como eixo central a perpetuação do status quo. A punição daquele que porventura queira ascender economicamente sem gerar lucro para esse sistema que já está aí. Mas o que tem acontecido neste momento é algo um pouco pior que isso. Nós tivemos no pêndulo da história uns bons 20 anos de democratização. E nesse período houve a determinação de vários direitos ao ser humano. E esses direitos garantidos por lei incomodam certa classe social dominante. Então o que nós vemos acontecer é o Ministério Público e o Poder Judiciário simplesmente superando as leis. Pegue decisões, principalmente acórdãos, e perceba que muitos desses acórdãos sequer citam artigos de lei. A realidade invadiu a dogmática brasileira, que sempre foi fechada, e para que ela não se abra, os operadores do direito tentam superar as leis, ou melhor, superam as leis. De que forma? Fechando os olhos para o caso concreto. Eles mantêm o ius, que é o direito, separado do factum, que é o fato da vida que demanda uma solução jurídica. Eles retornam ao Althusius, lá do século XVI. As trevas nas quais nós estamos metidos são então um problema dogmático, um problema de dogmática. A dogmática, principalmente a penal, precisa se manter ao lado da vida real. E é por isso que a função do criminalista é a de lutar para a transformação da dogmática fechada em uma dogmática aberta. Muitas vezes, nessa luta, nós damos murro em ponta de faca, porque a justiça, não nos esqueçamos nós, está de olhos vendados. E ela está de olhos vendados exatamente porque os fatos, ou seja, o que está fora dela, já não lhe importa mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de adquirir as minhas obras. Na primeira delas, História do Direito, eu mostro como nós chegamos até o presente momento. Na segunda, que é a Teoria Substancial do Direito, eu proponho uma releitura, uma reespiritualização do direito. E na terceira, eu aprofundo um pouco mais alguns tópicos da segunda obra. Não percamos as esperanças de que um dia conseguiremos mudar o mundo. E mesmo que isso seja impossível, que sejamos nós, ao menos nós, capazes de manter o bom direito aceso em nossos corações. Muito obrigado pela atenção.